Como conseguir realizar os seus sonhos mesmo ganhando pouco? Recentemente eu fiz uma viagem que é uma das viagens que fazem parte dos meus sonhos. Eu fui para a Disney com toda a minha família e foi uma viagem incrível. E eu percebi que muitas pessoas ao meu redor me olhavam achando aquele feito muito grande, que não é coisa para qualquer um, não é coisa para pobre realizar. Isso é coisa de gente muito rica. Realmente é uma viagem que ela é bastante cara, mas que se a gente se organizar, a gente consegue realizar. E eu não estou falando somente de um sonho de uma viagem. Você pode realizar todos os sonhos que você tiver. Eu já realizei o sonho da compra da casa própria, o sonho da compra de um carro. Hoje eu tenho um carro quitado, é um carro zero, não é mais novo, né? Mas quando eu comprei ele era zero. Eu fiz festa de casamento, eu fiz casamento e tudo isso sempre ganhando pouco. E eu consegui fazer grandes realizações na minha vida. E é isso que eu vou mostrar aqui pra você. Como é que você consegue realizar os seus sonhos mesmo que você ganhe pouco? Gente, e eu vou mostrar o passo a passo que eu usei na minha vida, foi a minha experiência, mesmo que na época eu não sabia que eu estava fazendo um modelo. Mas hoje, relembrando tudo, eu consegui modelar isso e passar para vocês. E se vocês seguirem esse passo a passo, vocês também conseguirão realizar todos os seus sonhos. E em primeiro lugar, você precisa se indignar com a sua condição. Gente, isso não é papo furado. Eu sempre fui uma pessoa que eu era muito indignada. Por que eu não posso ter tal coisa? Por que eu não posso ter tal roupa? Por que eu não posso viajar para determinado lugar? Por que eu não posso morar em determinado lugar? Por que eu tenho que ficar aceitando o que a sociedade impõe para mim? E mesmo sem querer, a sociedade acaba nos impondo determinadas condições. Ah, a pessoa ela é pobre mesmo, então ela que viva em um bairro afastado, ela que viva em uma casa mais ou menos. E todos acabam tendo isso como uma normalidade. É normal eu viver em bairro afastado porque eu sou pobre e eu não tenho condições. É normal eu viver em uma casa mais ou menos porque eu sou pobre e eu não tenho condições. É normal eu não viajar nunca na vida porque eu sou pobre e eu não tenho condições de ficar viajando. Então você precisa se indignar contra isso. Não, eu tenho direitos sim. Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom, eu quero viajar. E aí você precisa saber quais são os seus queros, né? Esses eram os meus. Eu desejava muito tudo isso. Eu desejava fazer faculdade, eu desejava me casar na igreja e fazer uma festa. Esses desejos eram muito fortes contra mim. E eu me indignava quando qualquer opinião vinha até mim, me informando que eu não poderia ter tudo aquilo. E eu dizia para mim mesma, eu posso sim e eu vou ter. Mas e aí? Basta a gente desejar, como diria aquela música que a Xuxa cantava? Tudo que eu quiser, um cara lá de cima vai me dar. Gente, não é bem assim. Me desculpem porque eu canto muito mal, mas é que nesse momento veio a música da Xuxa no meu pensamento. Mas, gente, não é assim. Há algum tempo atrás entrou na moda as pessoas desenharem o quadro dos sonhos. Então, eu vou colocar os meus sonhos. Ia lá, eu desejo ir para Disney, eu desejo ter um carro, eu desejo ter uma casa, eu desejo me casar. Aí a pessoa pegava esse quadro dos sonhos, grudava na parede e ficava olhando para ele, até ele se concretizar. Não adianta. Vocês perceberam que eu até cruzei o braço aqui olhando para o quadro? Não adianta a gente cruzar os braços e ficar esperando os sonhos se realizarem. Os sonhos não batem na nossa porta, a gente precisa arregaçar as nossas mangas e correr atrás deles. Então a segunda coisa que você precisa fazer é trocas inteligentes. Assim, nós podemos sonhar em ter um carro? Claro que podemos. Nós podemos sonhar em ter uma casa? Claro que podemos. Nós podemos sonhar em viajar? Claro que podemos. Mas vamos às trocas inteligentes. Eu, quando era mais nova, eu desejava ter um carrão, sabe? Aquelas Mitsubishi, picape Mitsubishi. Eu lembro que era uma tal de L200. Gente, nem mesmo hoje em dia eu tenho condição de ter um carro desse. Talvez se eu comprar ele usado, com muitos anos de uso, eu terei condição de ter este carro. Mas aí ele vai ser um elefante branco para mim. Porque esses carros muito grandes e cheios de tecnologias, com o tempo eles
começam a dar problemas muito caros e aí a manutenção se torna cara. Então, ter um carro desse com muitos anos de uso, ele poderia se tornar um problema na minha vida. Então, a gente tem que tomar cuidado para os sonhos não se virarem contra nós. Então, eu fiz uma troca. Eu sonhava em ter um carro, porque o carro facilita a nossa vida, principalmente eu que vivo numa cidade grande, o transporte público não é muito fácil. E aí agora eu também tenho crianças. Andar de transporte público com crianças é muito difícil. Teve um período que eu fiquei sem carro e eu andava tranquilamente. Nós temos mais oferta de transporte público, mas com as crianças é um pouco mais difícil. No interior, a oferta de transporte público não é tão grande, então é um pouco mais difícil se locomover e o carro vem também a ser uma necessidade. Então podemos sim sonhar em ter um carro, mas aí eis a diferença, você precisa ter um carro. Precisa ser lá a L200? Eu percebi que não precisava, então eu escolhi ter um carro popular, que aí a manutenção é barata, ele dura bastante tempo e ele é um carro bem mais barato. Então eu comprei um carro popular, zero, e ele está me atendendo super bem. Vamos ao casamento que eu sonhava em fazer. Ao meu redor tem pessoas com poder aquisitivo bem alto e que, quando eu era jovem, se casaram com festas grandiosas. E aquilo enchia os meus olhos, eu também queria aquilo. Conforme o tempo foi passando, eu consegui perceber que aquilo não era para mim. Eu não poderia pagar por uma festa tão cara. E foi aí que eu comecei a modelar este sonho. Eu comecei a pesquisar lugares para eu conseguir fazer a minha festa de casamento e que ela fosse mais barata. Então eu consegui realizar a minha festa de casamento, ela foi muito bonita. A celebração na igreja também foi maravilhoso, foi lindo. Foi uma celebração muito abençoada. Consegui realizar estes dois sonhos, casar na igreja e fazer a festa de casamento, mas com algo que cabia dentro do meu bolso. Nós sempre precisamos trazer os nossos sonhos para dentro do nosso bolso, porque se a gente ficar sonhando com algo muito para fora do nosso bolso, a gente não vai conseguir realizar e a gente vai se frustrar e vai começar a aceitar o que a sociedade nos impõe. Você não consegue fazer isso porque você é pobre. Para de sonhar com isso. Não, você consegue sim. Você só precisa adaptar os seus sonhos para a sua realidade. Sabe aquela história? Viva um degrau abaixo. Você precisa viver um degrau abaixo. Se você viver no mesmo degrau do seu patamar financeiro, você nunca vai conseguir fazer o dinheiro sobrar. E se você viver um degrau acima do seu patamar financeiro, você vai se endividar. Aí vai ficar muito pior. A terceira coisa para você conseguir realizar os seus sonhos é economizar. Vai ter que economizar sim. Assim como as trocas inteligentes dos nossos sonhos que eu falei para vocês, vocês terão que fazer trocas inteligentes das coisas que vocês consomem. E, gente, isso daqui vindo de uma pessoa que era muito consumista. Eu era extremamente consumista. Eu não podia ir em um shopping sem sair com uma sacola de compras. O meu cartão de crédito era estourado todos os meses. As parcelas que eu tinha para pagar, elas se perdiam nos meses à frente. E desta maneira, eu tinha todo o meu salário comprometido. Até que eu consegui compreender que se eu continuasse daquela maneira, eu não conseguiria realizar os sonhos que eu tinha. Em primeiro lugar, eu comecei a economizar para conseguir colocar as contas em ordem. Porque como eu acabei de falar para vocês, eu tinha parcelas por meses à frente. O meu salário era comprometido meses à frente. E eu cansei. Naquele determinado momento, eu cansei daquela situação. Eu não queria mais aquilo, sabe? Sem saber como será o amanhã. Se me acontecer alguma coisa, se acontecer algum imprevisto mês que vem, como é que eu vou conseguir pagar? Então você vai ter que fazer um controle financeiro, saber exatamente quanto é que você ganha e saber exatamente quanto é que você gasta. Vai ter que pegar um caderninho e anotar todos os seus gastos. E eu fiz isso lá atrás, quando decidi economizar. Então eu ia pela rua, se eu comesse um lanche fora eu ia lá e anotava. Se eu comesse um chocolate, porque teve uma época que eu comia muito chocolate.
Então não era só um chocolatinho de 3, 4 reais. Eu comprava 3 chocolates por dia. E aí você precisa anotar. Vai anotar todos os gastos de casa: água, luz, telefone, alimentação, condução, todos os seus gastos você precisa anotar. No mercado, saiba exatamente quanto é que você está gastando no mercado. Para que tudo isso? Para no fim do mês você conseguir avaliar essa lista de gastos e ver o que é que você pode cortar da sua vida. Gente, eu fiz muitos cortes na minha vida. Hoje em dia eu entendo que aqueles cortes fizeram até bem para mim, bem para a minha saúde. Eu com meu esposo, a gente saía para comer fora todo fim de semana. A gente pedia fast food todo fim de semana e durante a semana também. Quando a gente economizou, quando a gente começou a economizar, a gente começou a cortar isso. Então a gente ia todo fim de semana, aí a gente passou aí fim de semana não, fim de semana sim. A gente parou de ficar pedindo tanta pizza fora, a gente foi diminuindo gradativamente. Hoje, essa história toda do início desta economia já fazem mais ou menos 8 anos. Hoje a gente não come fora em restaurantes, a gente não pede comida fora, olha, quase nunca. A gente chegou de viagem num domingo, era quase meio-dia, e aí não tinha nada em casa e a gente teve que pedir um marmitex fora. Quando aquele marmitex chegou aqui, a gente achou horrível. A gente se adaptou tanto a essa situação de comer a nossa própria comida que é difícil a gente conseguir comer fora, porque a gente ficou muito crítico. Uma vez ou outra bate aquela vontade e a gente pede uma pizza na pizzaria. Mas é raro também. Uma vez por mês, às vezes passa 2 meses sem comer uma pizza. Refrigerante, não tomamos mais. Bebida alcoólica, não tomamos mais. E isso foi parte deste processo, foi um longo processo. Veja, hoje já fazem 8 anos e a gente zerou a compra desses itens na nossa vida. Gente, é uma economia gigantesca. Não tenho mais vício em comprar roupas em shopping, em comprar sapatos, bolsas. Eu tinha todos esses vícios. É uma coisa que vai acontecer da noite pro dia? Não. Eu tô falando pra vocês, esse meu processo começou há 8 anos atrás. Mas o mínimo que você conseguir economizar a partir de agora já é uma grande virada para você. Se você conseguir fazer uma economia de 100 reais no mês, já é uma grande coisa. Olha, meu esposo e eu, a gente economiza muito mais. Quanto que é uma pizza? Ela tá em média de 80 a 100 reais. Tem pessoas que pedem todo fim de semana. Só aí já dá quase 400 reais em um mês. Que vida chata, hein, Amanda? Não, não é chata, não. A gente cozinha em casa, a gente faz lanche em casa. Até a pizza, de vez em quando, a gente se aventura em fazer em casa. A gente se alimenta muito bem, a gente só não come fora. Comer fora é mais caro. A gente precisa pagar pelo estabelecimento que a pessoa está utilizando para cozinhar. A gente precisa pagar pela mão de obra da pessoa. A gente precisa pagar o salário de todos os funcionários. E por isso que é mais caro. É justo. Mas, se você quer realizar os seus sonhos, vai cortando isso aos pouquinhos. Não precisa cortar tudo de uma vez. Presta atenção no que eu falei. Hoje eu estou livre de todas essas coisas, mas fazem 8 anos que esse meu processo começou. Você vai cortando aos pouquinhos. O quarto passo para ajudar você a conseguir realizar os seus sonhos, se os sonhos for viagens, né? Como no meu caso, eu sempre gostei de viajar muito. Então assim, eu passei por um momento de aperto financeiro aqui na nossa vida, porque como eu falei pra vocês, a gente gastava, no caso era eu, meu esposo nunca foi gastão. Eu gastava demais e o meu esposo nunca foi de me podar. Ele deixava, olha, se quiser viver desse jeito, pode viver. Mas aí eu percebi, né, que aí eu estava podando os nossos sonhos. Então a gente passou por um momento de aperto para conseguir colocar a vida financeira em ordem. Mas mesmo assim a gente viajava. E como é que a gente conseguia viajar? Esse é o quarto passo, é a quarta dica que eu tenho para você. Usar milhas. Desde o meu casamento, a viagem que eu fiz no meu casamento foi utilizando milhas. Naquela época a gente nem sabia utilizar milhas muito bem, então a gente só comprou a passagem aérea. Mas hoje em dia você consegue comprar passagem aérea com milhas, consegue comprar as estadias de hotel com milhas, consegue alugar carro com milhas e consegue comprar até bilhetes para as atrações dos parques. Então veja, você não precisa parar totalmente a sua vida para conseguir economizar, para conseguir fazer o dinheiro sobrar. Você consegue ir vivendo durante este percurso. Vai ser uma vida com um pouco menos
regalias, mas você vai ter vida. Então a gente consegue equilibrar este momento de colocar as contas em ordem e também ter outras alegrias. A gente não precisa cortar tudo. Vai fazendo aos pouquinhos. Quando você menos esperar, tá tudo em ordem. Em quinto lugar, começou a fazer o seu dinheiro sobrar, você precisa investir, que é para o seu dinheiro multiplicar. Então tá sobrando dinheiro? Não pode deixar parado na conta corrente, não pode deixar parado na poupança, não pode colocar em um cofrinho, não pode colocar numa bolsa dentro de casa. Precisa colocar lá no banco em algum investimento com rendimento de pelo menos 100% do CDI. Desta maneira, o seu dinheiro vai multiplicar. Dependendo do investimento, o seu dinheiro pode dobrar de valor em aproximadamente 7 anos. Se você não sabe onde investir e se você também não sabe como fazer as suas milhas renderem mais, eu tenho curso sobre milhas, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso, e eu também tenho o curso para quem está começando a investir. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Se você precisar de ajuda, depois clica lá. Os cursos são super baratos e te dão um retorno imenso. O curso de milhas, você vai aprender a multiplicar muito as suas milhas. Ao invés de ganhar aquelas milhas que o cartão de crédito nos proporciona, que muitas vezes é 1 ou 2 pontos a cada dólar, eu ensino você a fazer 10 pontos a cada real. Isso daí vai multiplicar muito as suas milhas e você vai conseguir viajar com mais facilidade. Lá eu mostro os melhores programas de milhagem. Então dá uma olhadinha, vale muito a pena. E também vale a pena, se você não sabe nada sobre investimentos, entrar para o meu curso Investindo do Zero. Pessoal, todas essas coisas a gente começa bem pequenininho, mas conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando igual a bola de neve. Ela vai aumentando, porque a gente vai gostando do que a gente está fazendo e a gente vai melhorando. Veja o que eu falei para vocês. Tente diminuir a comilança fora de casa. Hoje a minha comilança fora de casa, ela zerou. A gente vai de vez em quando sente uma vontade, mas isso daí é programado na nossa vida. Não é uma necessidade de que chegou o fim de semana e eu preciso ir comer fora. Hoje muita gente vive assim. E para nós, para minha família, para mim, para o meu esposo, não faz nenhuma diferença. Algumas pessoas olham essas coisas que eu falo e elas acham que é muito sacrifício. Não é. Você começa a abrir mão de coisas que você utiliza como recompensa para você. Ah, eu já sou tão pobre, por que eu vou ficar economizando com uma pizza? Ah, eu já sou tão pobre, por que eu vou ficar economizando no supermercado? Falo isso para vocês, gente, porque eu ouço muitas pessoas falando assim e eu também já pensei assim. Mas quando eu comecei a abrir mão de uma pizza, abrir mão de comer fora, abrir mão de ficar comprando roupas nos shoppings, foi bem mais fácil eu conseguir realizar os meus sonhos. Isso são recompensas que a gente se dá porque não consegue realizar os sonhos. Ai, como eu não consigo fazer isso, eu vou comprar essas coisinhas aqui para me alegrar. Mas essas coisinhas que você compra para te alegrar estão te impedindo de realizar os seus sonhos. Parece sacrifício, mas não é. Hoje eu vivo uma vida plena, realizada. Eu adoro todas as conquistas que eu tenho. Essa que eu falei pra vocês, essa viagem pra Disney com toda a minha família, foi um dos meus sonhos realizados. Tenho muitos outros sonhos realizados e eu tenho muitos outros planos a realizar. E eu tenho certeza que conseguirei realizar boa parte deles, porque vocês sabem, né? Nem tudo a gente consegue na vida, mas eu conseguirei boa parte deles. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, curte, compartilha com o maior número de pessoas que vocês conhecem, pois assim vocês dão um baita incentivo ao meu trabalho. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no meu canal, que é para você receber mais dicas como essas. E até um próximo vídeo.